Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aqueles irmãos que estão sob tratamento. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós teremos o nosso irmão Calixto, que vai nos trazer o assunto abusos da mediunidade. É um assunto da maior importância para a conscientização daqueles que praticam a mediunidade e as implicações em que eles se encontram com esse trabalho tão gratificante e de tanta responsabilidade. Eu queria dar um aviso que domingo, próximo dia 16, teremos a campanha do quilo. A partir das 7h45 da manhã, todos podem comparecer. Os que estão em tratamento, é muito importante que participem desse trabalho de caridade. E essa campanha do quilo dá assistência de alguma forma, para 52 crianças em 2 instituições, de forma que quem colabora está colaborando com as criancinhas necessitadas, né? Então, para iniciar os trabalhos da noite, eu pediria ao nosso irmão Ferreira para que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. A partir desses instantes, limpar nossa mente de toda e qualquer preocupação, para que possamos assimilar tudo que nos for ofertado hoje. Pai amado, Jesus Mestre querido, Maria Santíssima, espiritualidade da casa, agradecidos estamos por mais uma vez, mais uma noite estar aqui, aprendendo um pouco mais dessa doutrina consoladora e, quem sabe, iniciar a prática dos ensinamentos. Nós te rogamos, Senhor, uma noite tranquila, harmoniosa, de muito aprendizado. Agradecendo a espiritualidade da casa que tão cedo já preparou esse salão para receber a cada um de nós. Te rogamos uma reunião tranquila, de paz e de amor. Que assim seja. Que assim seja. E contando com a espiritualidade amiga da casa, com a permissão de Jesus, damos início aos trabalhos, passando a palavra para nosso irmão Calixto. Amigos, boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir um pouco de som, porque tal negócio já morreu quase parando. Tá mais para a gente dormir do que para ouvir, né? Mas vamos economizar, mas que a gente possa falar e ser escutado. Eu já falo baixo, pulmãozinho pequenininho. Aí lascou tudo, né? Bom, boa noite a todos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui para a gente tecer algumas considerações. Claro que ninguém vai dizer a última palavra, até porque ninguém não tem, sobre um tema pouco abordado nas casas espíritas. Devia ser mais abordado. Como vocês estão vendo aí, abusos da mediunidade. Mediunidade, principalmente num centro como o nosso, que o carro-chefe é a mediunidade. Através dela, tem o tratamento, o desobsessivo, enfim. As pessoas que têm mediunidade têm uma casa para seguir o seu rumo. E se tirar, por exemplo, a mediunidade daqui, não fecha, mas 90% do público não vem mais aqui. Porque, tradicionalmente, o que as pessoas vêm fazer aqui vem através da dor. E na dor tem os problemas, inclusive, também a mediunidade, que combina, às vezes, com obsessão. Bom, para a gente começar,
a gente tem que saber o que é abuso e o que é mediunidade. Mediunidade é como se fosse um correio. É a porta para o mundo espiritual. Deus nos deu os 5 sentidos para que a gente possa adentrar no mundo físico. Mas para o mundo espiritual, os sentidos estão conscritos na mediunidade. E aí, cada um, de acordo com a sua condição, tem a sua ostensividade mais ou menos, e penetra mais ou menos ou quase nada nesse mundo invisível, mas que é da nossa origem. E abuso é o mau uso. É coisa simples, né? Então, falando de mediunidade, a chave é o uso. Não é uma profissão. Não é uma coisa que você aprende na escola. Você pode não saber de nada. Vai estudar daqui a pouco, é um engenheiro, é um médico, é um advogado. Mas se chegar aqui alguém, eu quero ser médium, vai continuar querendo, a não ser que ele seja médium. Então, quem tem essa condição, ou é um médium natural, ou seja, fruto da sua própria evolução espiritual, é aquela pessoa que de manhã, de tarde, de noite, ele vislumbra, sente, vê o mundo espiritual, a ponto de se confundir os dois mundos. E tem aquele outro contingente, em sua grande maioria, de pessoas que têm a mediunidade de prova, ou seja, as pessoas que nem sempre são espiritualmente elevadas, muitas vezes até pessoas rústicas, grosseiras, moralmente desprezível, mas pode ter a mediunidade. Então, quem está numa casa espírita, depois de algum tempo, ouvindo as palestras e lendo sobre mediunidade, sabe que essa condição foi dada como um instrumento de espiritualização, como um instrumento de progresso espiritual, para que a pessoa possa, através daquela condição, fazer bem, evidentemente, no lugar certo, que é, ao nosso ver, numa casa espírita séria. Mas não quer dizer que seja naquela casa espírita todo mundo fica sisudo, rindo, sem rir para ninguém, não. A seriedade é no outro sentido. Então, é um trabalho de longa duração. Ninguém chega, eu sou médio, e vai para a mesa, não. É preciso uma caminhada. Há pessoas que passam anos num estágio para lá na frente, sim, desabrochar aquele instrumento que a espiritualidade precisa. Então, na caminhada, paralelamente ao estudo permanente, não só do livro dos médiuns, mas também do Evangelho, dos Espíritos, enfim, toda a codificação, ter a paciência necessária, ter na mente que é médio 168 horas por semana, não é somente uma vez por semana, não. Ter consciência do seu papel como médium. E aí, exercer como se fosse um sacerdócio. E não simplesmente porque é médium, de repente chegou assim, vai trabalhar. Não é preciso um trabalho longo de preparação para que seja realmente um instrumento. E o lado moral não fica atrás. Quanto mais moralizado, mais ele desenvolve a sua capacidade, inclusive caminha a pequenos passos para uma mediunidade natural, que é aquela fruto, como dissemos, da evolução do espírito. Então, essa caminhada, como disse, não é uma caminhada simples.
E o trabalho é um trabalho sério. Quem é médio sabe que nem tudo que vê pode sair dizendo, nem tudo que escutar pode sair dizendo. Não é que tinha que botar um tampão na boca, é porque, com o tempo, aqueles médios que inicialmente nem sequer percebiam o que transmitia, eles passam a perceber. Então, ele passa a ter o quê? Um banco de dados, digamos assim, de muitas pessoas. E outros tipos de mediunidade, como, por exemplo, a vidência, você vê coisas que não pode sair falando. Eu conheço uma pessoa que é médium e me disse, olha, eu tenho dificuldade de ser médium. Eu, quando vou ao hospital, eu sei quem dali vai sair com vida e sei quem vai sair sem vida. E como eu vou administrar isso? Quer dizer, é um problema adicional. Então, no trabalho, numa casa espírita nossa, não chega a ser isso, mas você tem que ter certos cuidados, né? Então, chegando aqui uma pessoa dizendo que é médium, a gente não vai jamais dizer, amanhã você venha. Vamos supor que chegasse aqui uma pessoa bem importante. Vamos dar um exemplo bem exagerado. Quem é a pessoa mais importante de Pernambuco? O governador. Pronto. Supomos que quando fosse daqui a pouco, não saísse daqui, tivesse aí fora a governadora. Evidentemente, ela não ia falar. Quem é o secretário, né? Olhe, aqui é a governadora, ela é uma média extraordinária, recebe lá no Palácio Felipe Camarão, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau, Duarte Coelho, e ela gostaria de trabalhar como médium aqui. Eu diria, mesmo se fosse tremendo, maravilha. Agora, a senhora faça o seguinte, amanhã é quinta-feira, a senhora venha, faça uma consulta, depois faça um tratamento desobsessivo, já que a senhora é médium, não vai fazer o curso de mediunidade, não precisa. Depois que a senhora receber alta, a senhora vai fazer uma reciclagem durante o tempo que for necessário para depois a senhora adentrar numa mesa mediúnica. Evidentemente que ela não viria mais aqui, assim como muitos que já chegaram não vieram aqui mais. Por quê? Querem encontrar já o ambiente para trabalhar. E não é assim. Se não proceder assim, está colocando o carro na frente dos bois. E isso a gente tem que saber que mediunidade é também um foco de obsessão. Então, se a pessoa está fazendo isso, está dando asas para a obsessão. E obsessores rezam naquela cartilha. Quanto maior é a árvore, mais bonita é a queda. Então, não é porque é doutor, não é porque é governador, não é porque já é um médium tampa de cruche que uma casa espírita deve simplesmente se dobrar. Não, venha, 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 venha. Infelizmente, tem centros que procedem assim. Você vai se brincar remédio naquela mesma noite. Mas isso aí não é, evidentemente, o recomendável. Então, passando agora para então, é assim que deve proceder, no mínimo, em termos de cuidado, para que você possa dar a oportunidade para a pessoa ser médium de uma casa espírita séria. Então, vamos começar pelos abusos. O primeiro abuso que eu acho é a falta de uso. Tem gente que tem tudo na vida, pai rico, tudo, 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 e não dá para a gente porque não quer. Ele abusa da sorte.
Na mediunidade, muitas vezes a pessoa tem, e o pior, tem consciência que aquilo é um instrumento de espiritualização, tem consciência que é um instrumento de progresso, sabe que aquilo deve ser sido como um sacerdócio. Não, mas eu não quero, eu tenho medo, não sei o que, coisa e tal, lá vai. Está procedendo tal qual a parábola de Jesus. É uma candeia está sendo colocada debaixo da cama. Ou como o que recebeu o talento e enterrou. Mediunidade não é talento para que ninguém coloque escanteio, não. É uma coisa para ser usada. Quem assim procede está simplesmente marchando para abraçar a obsessão. Na minha opinião, o não uso é um abuso. Principalmente se tiver consciência do que é a mediunidade. Um outro abuso é o excesso de uso. É o contrário. É uma atividade que gera desgaste. Você não pode trabalhar 3 expedientes por dia, fazer hora extra em mediunidade, não. Há um desgaste. E dependendo do tipo de mediunidade, há um desgaste muito maior. Os médios daqui trabalham 1, 2 vezes por semana, durante 1 hora. Quando excede, tem gente que sai debilitada, não a ponto de ir para o médico, né? Mas sente a descarga perdida, porque há ectoplasma que é usado no processo, dependendo, evidentemente, de cada médio, e, evidentemente, é desgastante. Então, você não pode abusar do uso da mediunidade. Tem que ser uma coisa de acordo com as suas condições. Alguém pode, não, mas Chico trabalhava o dia todo, mas Chico é Chico. A mediunidade de Chico não é essa que você... Chico não ia para centro, ele vivia nos 2 mundos. Então, ele podia conversar o dia todo, e aquilo não era desgastante para ele. Mas a mediunidade de prova, ela é desgastante. Mesmo não se levando em conta o ectoplasma que se pode perder, as energias que a pessoa tem que suportar. Numa casa como a nossa, eu não posso dizer que nunca veio espírito puro, mas não vem espírito puro. Por quê? São espíritos que vêm para aqui via pacientes, cheios de ódio, vingança, pessoas de índole um pouco não recomendada, vem com o intuito de quebrar perseguição, e a energia é horrível. Tem médios que sentem o impacto na hora que a entidade chega. Então, isso também é desgastante. E é preciso que a pessoa tenha um período de descanso para recuperar as forças. E não simplesmente, não, porque eu sou médico, no fanatismo desgraçado, e trabalhar de manhã, tarde e noite, ou em 1, 2, 3 casas espíritas, feito um louco, depois está aí, desgastado, não sabe por quê. Mau uso, abuso da mediunidade. Então, tanto a falta de uso é um abuso, como o excesso de uso é um abuso. Um outro abuso da mediunidade é a idolatria. Toda religião tem idolatria. Não precisa nem a gente observar muito. E no Espiritismo também. O melhor médium da casa. Isso é um perigo. O melhor médium sensacional. Não é para se endeusar médium. Médium é um instrumento. Na dimensão divina, a informação que a gente tem através da literatura, são pessoas muito endividadas espiritualmente,
São pessoas que receberam aquela condição para se recuperar do débito que tem perante o plano espiritual. Então, não são nenhum ser fora de série. Mas o endeusamento faz com que muita gente fique aí flutuando. Aí só serve para quê? Quando tem esses médios infalíveis, os médios que são, às vezes, os melhores, pode aquela criatura não tiver uma condição moral boa, se prevalecer daquilo, se encher de orgulho e começar a usar a mediunidade para impor a sua opinião, colocar a sua vontade. Enfim, uma pessoa que é endeusada, um médium, qualquer um, se ele disser, eu acho, todo mundo baixa a cabeça. Ah, foi fulano disse que acha, pronto. Virou lei natural. Isso é horrível. Então, todos são iguais. Mesmo que o trabalho seja simples, do outro seja um médio extraordinário, mas não pode a pessoa se encher e achar que realmente é extraordinário, porque não é. E não é só para médium, não, é para qualquer um, orador, tudo que for, tanto na casa espírita como na vida. Tempos atrás, já faz muito tempo, tinha um orador muito endeusado, digamos assim. E ele veio para aqui. E nesse dia aconteceu um caso, uma coisa interessante. A gente aqui, no dia a dia, a gente acaba conhecendo as pessoas, porque cada semana vem fazer um tratamento, chegam novas pessoas, e com o passar do tempo, os rostos são conhecidos. Mas nesse dia, chegaram umas 30 a 40 pessoas que ninguém nunca tinha visto. E aí a gente soube em seguida que era um fã-clube. Até porque eles comentando entre eles mesmos, não, para onde ele vai eu vou, não, para onde vai eu vou. Quer dizer, como se fosse um troféu ir para aquele orador ia. Basicamente de mulheres. E aí começou a palestra e elas ocuparam os primeiros bancos, umas 40 pessoas. E aí o que aconteceu? Orador, por melhor que seja, ele não tem um repertório para toda a palestra ser diferente, ele tem um assunto novo. Ele tem o quê? Algumas palestras, ou muitas palestras, mas ele não vai ter o trabalho, não é missa que é uma coisa só. Ele vai, dependendo da solicitação da situação, ele vai abordar aquele e depois está repetindo. E tem também umas histórias engraçadas que eles contam, que é para as pessoas não dormirem, umas anedotas, alguns casos. E nesse dia, ele contou uns 5 ou 6 casos. Engraçado, por sinal. Só que, você quando escuta um negócio engraçado, às vezes você escuta até a última palavra e ainda leva 1 segundo, 2 para processar aquilo, entender e rir, se for o caso. Nesse dia, aquela plateia de 40 pessoas ria segundos antes. Quer dizer, era uma estrondosa gargalhada, ele não tinha nem concluído a coisa engraçada. Então, aquele pessoal puxava a gargalhada dos demais presentes na sessão. Ficou uma coisa assim, como se fosse um levanta a bola para aquela pessoa. Então, aí, quando terminou, todo mundo vai lá, dá um abraço. Então, isso é fruto do quê? Do endeusamento, da idolatria, que
elogio exagerado, descabido para uma pessoa que é um simples mortal. Fala nisso. Aqui também teve um orador que tem um fã-clube. Vou contar que faz mais de 20 anos, depois de 20 anos ninguém é preso, né? Era um rapaz, era um excelente orador. Entretanto, só fazia uma palestra por mês. Foi chamado várias vezes, olha, vamos fazer 2. Não, ele dizia que tinha uma orientação da espiritualidade, que eu não acredito, de fazer uma única palestra por mês. Então, esse dia era muito esperado. E aí, o auditório enchia. E as pessoas ficavam durante o mês, como ele só vinha uma vez, ele vem, sabia qual era a data, né? Ele vem, ele vem, ele vem e vem. E por que essa pergunta, ele vem? Porque muitas vezes ele faltou. E nas vezes que ele faltou, na maioria delas, eu tive o prazer de substituí-lo. E foi um aprendizado. Invariavelmente acontecia o seguinte: 8 horas, aquela expectativa, todo mundo esperando, o ídolo, né? Aí o ídolo não vem. Aí eu entrava. Quando eu caminhava da porta até o banco, nenhuma reação. Todo mundo. Quando dobrava à direita e fazia o caminho até aqui, eu ouvia um coro. Ah, bem baixinho. Ah. Aí o cérebro processava o que aquilo queria dizer. Ah, ele não veio. Aí, que incentivo, que força, que energia eu recebia. Aí chegava aqui, onde estou, com a cara de prejuízo, batia uma foto mental do auditório, me virava para colocar o tema como eu fiz hoje. Isso levava uns 10, 15 segundos. Quando eu me virava, a fotografia não era a mesma. Muitos tinham saído. Era o segundo incentivo, a segunda energia que eu recebia. E aí, eu fazia a palestrinha para aquele povo que ficou naquela noite. Aí o tempo passa, e hoje eu pergunto, meu Deus, como é que aquele pessoal me aguentava? Porque tudo evolui. Então, se tudo evolui, eu devo ter evoluído também. Aí, eu me olhando hoje, 20 anos depois, com toda essa evolução merecida ou desmerecida, como orador espírita, comparado com os oradores, eu sou o quê? Uma merrequinha. Eu vou usar um adjetivo para todo mundo entender. Uma porcaria. Agora, imagine há 20 anos atrás o que era me aguentar. Devia ser uma coisa horrorosa. E por que eles me aguentavam? Porque Deus, quando fecha uma porta, abre uma janela. E a janela que ele abria era o quê? Do sono. Como aquele pessoal dormia. Que beleza. Quem tinha insônia naquela noite não ia passar a noite em branco. Dormia pelo menos 1 hora. Então isso é o quê? Fruto de quê? Do endeusamento. Se aquela pessoa não tivesse aquela fama toda, talvez não tivesse aquela plateia grande, ninguém sairia, o ânimo seria outro. Enfim, uma coisa simples. Mas quando você endeusa,
Aí as pessoas querem que, por exemplo, o substituto seja um outro Deus, o que não pode ser. Então, cada pessoa que estiver numa casa espírita em qualquer lugar, que foi endeusado, elogiado em excesso, a pessoa tem que ter recursos, evidentemente, com respaldo do que aprendeu na doutrina, para deter esse tipo de subida e de evolução. E exemplos não faltam. A gente vai citar Kardec. Kardec, ele codificou uma doutrina para modificar o mundo. Tinha tudo para ser um pavão, mas ele nunca foi pavão. Ele sempre deixou claro, a obra não é minha, a obra é dos espíritos. O próprio nome não foi dele, colocou outro nome. Kardec não endeusava médiuns, muito pelo contrário. As comunicações ele submetia a outros médiuns e só levava em conta quando havia a evidente a comparação e via que tinha fundamento. Aquelas que não tinham, ele não considerava. E eu não vi ainda nada que dissesse que algum médico daquela época tenha dito assim: ó, Kardec, fica com tua codificação, que eu vou cuidar da minha vida, porque tu não está levando em conta a minha mediunidade. Ninguém disse isso, pelo menos eu não vi nada escrito. Era assim que ele tratava os médios, não com brutalidade, mas da maneira que deve ser, buscando a universidade da informação, e não porque é médio A, médio B, médio C, é fulano, não, isso aqui é fulano, está garantido. Não está garantido, não. Kardec teve médio com 14 anos de idade. Vamos imaginar que em qualquer caso, inclusive aqui, tivesse uma médium de 14 anos de idade. Não ia prestar, não. Iam desgraçar a menina logo, logo. É tanto elogio, ah, você é maravilhosa, você é não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Por quê? Ia ser tanto endeusamento que essa criatura ia, se não fosse um espírito mais elevado, se fosse um espírito de terceira ordem, daqui a pouco não tinha diabo que aguentasse. De tanto ia flutuar. Quer dizer, naturalmente ela iria se destacar, ia querer ser o cão chupando manga. Então, Kardec, ele, de certa forma, ele bloqueou essa idolatria. Outro exemplo, Chico Xavier, um dos maiores médiuns que a Terra já conheceu. Ele barrava, ele não dava chance à idolatria, com pequenos recursos. Ele conversava com as pessoas diariamente. E quando ele via alguma coisa para dizer, o que é que ele dizia? Emmanuel está me dizendo, ou seja, já tirou eu fora. Eu estou, não, Emmanuel está me dizendo que o seu caso é assim, 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 assado. Ou vou pedir ajuda a Bezerra de Menezes. Ou muitas vezes, casos mais particulares, chegava lá um jovem com problema, ele dizia: a sua tia-avó, que está aqui ao meu lado, está me dizendo que você, quando era criança, fazia isso, isso, isso e isso. E tia-avó, sim, ela fuma um cachimbo, ela está fumando um cachimbo, ela tem uma cicatriz assim, enfim, dava as características da pessoa que estava no mundo espiritual naquele momento. Aí o jovem chegava em casa: mãe, o que é tia-avó? Ah, meu filho, é a mistura de vó com tia. Eu tenho uma avó, uma tia-avó de nome tal. Como é que você sabe? Aí já despertava. Aí, quando ele dava as características, digamos, no exemplo, no hipotético, o fumar o cachimbo, uma cicatriz na testa, por exemplo, a mãe já ficava: meu filho, essa tia é... Enfim, ficava o espanto pela informação, mas o que ficava em evidência era a tia-avó daquela pessoa, e não
não Chico Xavier. Ou seja, ele sempre tirou fora o corpo, deixou o crédito para Emmanuel, para Bezerra de Menezes e para os espíritos familiares daquela criatura que, naquele momento, por uma sintonia, estava naquele momento. Então, ele fugia da idolatria. E se a gente falar de Jesus? O que é que Jesus dizia? Meu pai, meu pai. E quando ele curava uma pessoa, ele saía todo faceiro. Tua fé te curou. Vá e não pequeis mais. Então, cada um de nós tem a condição de rechaçar qualquer tipo de idolatria, porque isso não serve, não tem utilidade nenhuma, a não ser causar um ambiente agradável para aquela pessoa, né? Mas desagradável, talvez, para os demais. Um outro abuso da mediunidade são as fraudes. Fraude é adulteração. Quem gosta de vinho sabe o que é isso. Quem aprecia mel sabe o que é isso. Quem já foi para médico, falsos médicos, sabe o que é isso. Então, na mediunidade também tem. Agora, não é a culpa da mediunidade. Assim como a medicina não é culpada por ter falsos médicos, nem as vinícolas por ter vinhos falsos. Tem gente que faz mel sem nunca ter visto uma abelha. A culpa não é da abelha, é das pessoas. Então, na mediunidade, pode acontecer fraudes. Ou a astúcia do próprio médium, ou muitas vezes no processo obsessivo do comunicante. E a pessoa vai naquela onda, evidentemente não está num centro, se é que for no centro sério, vai perceber, não vai permitir, vai ressarçar, mas existe. E o pior, quem não sabe o que é mediunidade, acha que tudo é fraude, acha que médium é catimbozeiro, que tudo aquilo é mentira, mas não é. Muitas vezes existe a fraude, mas o fenômeno existe. Então, os médiuns, moralmente ainda reprováveis, é que são os culpados por essas fraudes. E que muitas vezes têm interesse, porque ninguém vai fraudar nada por interesse, seja lá qual for o interesse. Até para aparecer, até para se destacar, entra naquela situação e muitas vezes daqui a pouco poderá estar aí com a sua tendazinha vendendo aquilo que não comprou, mediunidade. E como o tempo está passando, vamos falar também das simulações. Fraude é uma adulteração. Simulações são fingir. Você fingir que é médium. Um exemplo de fingir. Vamos para o futebol. 45 minutos do segundo tempo, o jogo está empate, aí vai o atacante metido a sabido, aí entra na área, não é nem tocado, ele cai. Finge que foi empurrado. Aí tem dois caminhos. O juiz marca pênalti, ele mesmo bate e sai de campo como herói. A segunda hipótese, o juiz não vai na onda dele, dá-lhe um cartão amarelo, não dá o pênalti, não dá-lhe um cartão amarelo, e se tiver o segundo, já tiver o cartão amarelo, ele vai sair, vai ser expulso. Aí sai como vilão. Tempos atrás, num sinal de trânsito aqui do Grande Recife, tinha um senhor que fingia ser guarda de trânsito. Ele ocupava umas 3, 4 horas por dia e ficava no sinal. Aí, orientando o trânsito, apitando, enfim, fazendo o papel de guarda, mas nunca foi guarda na vida, não tinha emprego nenhum. Ele fazia aquilo
Acho que nem ele sabe por quê. Eu acho que só a psicologia queria explicar o porquê aquela pessoa sem emprego iria para o sinal de trânsito controlar o trânsito, né? Então, da mesma forma, isso pode acontecer dentro da casa espírita. De repente, não tem um controle rígido, e aqui tem. Se uma pessoa começar a fingir que é médium, vai ter pernas curtas, vai ter vida curta, porque vai perceber que aquilo ali não é autêntico, que é uma das condições necessárias para o médico, a fidelidade à informação, à comunicação, seja lá o que for. Ele tem que ter o preparo para filtrar. Se chega uma entidade e quer quebrar uma mesa, ninguém vai. O médium tem que ter a condição de não quebrar a mesa. Se quer dizer um palavrão desse tamanho, ele tem condições de mudar aquela, ir no dicionário mental e trocar aquela palavra. Então, se uma pessoa começar a fingir comunicações muito bonitas, ou sei lá, vai ter vida curta porque vão perceber. E, evidentemente, vai ser alvo de uma conversa, de reparação, tal e tal. Então, a simulação, como no guarda de trânsito, como no pênalti, pode existir dentro de uma casa espírita. Se não houver um rigor, vai acontecendo. E muitas vezes, até com uma, eu não diria com uma conivência. É que muitas vezes tem centros espíritas que ninguém sabe qual é a ótica, qual é a fonte, qual é a base em que eles se sustentam. Tem um amigo que ele é muito contestador. Ele é daquele que pergunta uma coisa 10 centímetros, ele quer saber de tudo. E andou em várias religiões. E, de repente, ele foi para um centro espírita. Não vou dizer jamais qual foi o centro espírita. E, de repente, ele disse que era médium. Mas médium? Do nada, ele chegou nessa casa. E, no espaço de algum tempo, ele já era médium. E aí, porque ele me contou, o ambiente onde ele trabalhava era o seguinte: era uma cadeira num lugar mais elevado, uma cadeira mais bonita. Ele tinha uma manta feita de um material, vai ser daquele que faz Papai Noel, né? Para Papai Noel, que ele ficava gordo, enfim, ficava bem destacado. E aí, não só ele, como a equipe de médicos daquela noite, ou daqueles dias, tinham essa indumentária. Um ambiente iluminado, sutilmente, com a luz azul, e uma musiquinha de fundo. A gente aqui nunca botou música, mas lá ele disse que tinha. Ele aprendeu nesse centro que, naquele ambiente, ele iria ter a intuição, era um ambiente adequado para que a espiritualidade desse a ele a resposta que ele necessitaria para dar aos necessitados. Então, chegava lá o necessitado, né? Evidentemente, falando em quê? Doença, desemprego, tudo quanto não presta, né? Problemas os mais diversos. E ele, naquela situação, envolvido naquela luz, envolvido naquela música, ele aprendeu que a espiritualidade ali ia dar a ele as respostas necessárias para aquele passeio, ou seja, havia intuição. Era assim o trabalho dele. Só que ele viu que não vinha intuição nenhuma. O que ele dizia para os pacientes, todas as noites, era dele. Era fruto da experiência de vida, era fruto da dó e compaixão que ele sentia, era o esforço dele de mostrar uma saída para aquela pessoa, até como um incentivo, mas nada que viesse de mediunidade.
Aí ele pensou e se mancou. Então, ele se mancou. Mas se uma pessoa achar aquilo bom, e com detalhe, durante esse tempo que ele era médio, ele comentou que tinha um certo prestígio, uma certa admiração. As pessoas olhavam para ele com um certo respeito, porque ele era médio. Ele era muito falante, né? E também, e aquela pessoa, ele era muito bem quisto. Tanto é que foi uma coisa assim, quase que não aceitava a saída dele. Quer dizer, aí vamos ver outra pessoa nesse lugar, nesse papel. Termina achando aquilo bom, aquilo vai crescendo, se permanece naquela situação e, de repente, vai fazer aquilo remuneradamente. Bota uma casa espírita na casa dele, ou em qualquer lugar, cria o seu próprio centro, e aí está lá uma pessoa que nunca foi médium, simulando que é médium. Mas por que isso existe? A ignorância. Se as pessoas que adentrassem a casa espírita tivessem noção do que é espiritismo, nem todos têm, uma parte tem, outra não tem, isso não existiria. E também do centro, porque não acredito que uma casa espírita não perceba onde há fenômeno mediúnico e onde não há. É que tem pessoas que, evidentemente, estão nessa, né? E aí ninguém sabe, ninguém pode afirmar, ninguém pode é, imaginar. É preciso tudo, é preciso você agir com calma, mas é um campo onde pode abrir brecha tanto para a simulação quanto como as fraudes. E os exemplos não faltam. Quem não ouviu falar de João de Deus? Né? E outros velhos. Tem um aí tão falado também, que cometia os abusos e, de repente, acordava como se estivesse dormindo. Uma coisa vergonhosa. Porque mediunidade, como disse no início, não é para quem quer, é para quem é. E essa condição pode ser tirada, basicamente, pela forma como a pessoa usa. Não que... Mas, de repente, não encontra com quem se comunicar. Acabou a mediunidade. A pessoa só é médium se tiver o comunicante. Se uma pessoa sentar na mesa e não vier nenhum comunicante, tem mediunidade? Não. O que é que ele deve fazer? Olha, gente, eu acho que eu não estou bem. E se isso se repetir, olha, gente, eu não sou mais médium, não. Não está vindo nada. Mas tem aquele que se sente e começa a dizer lorota, mentira, fraude. Quer dizer, ter a coragem de conhecer a si mesmo, ter a coragem de saber que aquilo que ele está dizendo, como foi meu amigo, não é mais dele. Ou seja, a espiritualidade cortou. E não só médiuns, como também qualquer trabalhador espírita, se não cumprir, se não tiver a consciência da missão que está exercendo, ele pode se perder. Já houve casos, em vários lugares, inclusive aqui, doutrinador. Vai doutrinar, aí começa com aquela conversa bonita, aí a entidade, olha, estão me dizendo aqui outra coisa. Ou seja, é a equipe espiritual isolando aquela criatura. Ou seja, é um elemento que não está adiantando nada. Ninguém sabe por quê. A espiritualidade sabe. Então,
A pessoa vai doutrinar e escuta isso hoje, amanhã, é para refletir. O que foi que eu fiz? Né? Agora, na mediunidade, às vezes a pessoa extrapola, às vezes a pessoa não leva em conta. É como se ninguém está vendo, eu vou levando. Né? Então, na espiritualidade, no retorno, cada um vai dar conta daquilo que fez, inclusive os médios. Que uso fizeste da tua mediunidade? Ou por que não usaste a tua mediunidade? E aí, muitas vezes, aquele que veio com a graça da mediunidade, talvez tenha que reencarnar para passar pelo tormento da obsessão, para, evidentemente, suprir aquelas falhas, aqueles erros, numa encarnação que poderia ser bela, de repente ele não aproveitou. Então, aqueles que são médios, que vislumbram ser médio, é preciso ter a consciência de que a mediunidade não é doença, é uma bênção de Deus. Ter a consciência de que não é nem um ser superior, nem inferior a ninguém, que a mediunidade não é para ser engavetada, é para ser desenvolvida e usada em nome de Deus, em benefício do próximo, numa atividade gratuita, numa casa espírita séria, quando você entenda que há seriedade, como disse, não é encontrar gente de cara fechada, não. Aí sim você está fazendo um trabalho dignificante e crescendo espiritualmente. Agora, fraudar, se fingir de médium, querer tirar da mediunidade proveitos, é simplesmente entrar numa canoa furada. Então, que a gente possa, evidentemente, aqui tem pessoas que poderão ser médios, e esses esclarecimentos servem para que a gente possa repensar, né? Em primeiro lugar, estudar mediunidade. O livro dos médiuns está aí, pouquíssimo lido. Inclusive, tem um rapaz que fez uma palestra aqui, ele é de um centro aqui do Recife, e ele disse: na minha instituição, só vai para uma mesa de mediunidade quem, no mínimo, estudar o livro dos médiuns durante 4 anos. No mínimo. E ele contou. Tinha lá uma pessoa que passou lá esses anos conosco e disse que estudou o livro dos médiuns. Ele disse assim, eu disse para ela, traga o livro que você estudou. Ela trouxe. Quando ele olhou o livro, não, você não estudou nada por esse livro. O livro estava novinho. Ou seja, há casas que o rigor é grande, mas não é rigor, é responsabilidade. Porque você vai colocar à disposição da espiritualidade um instrumento e, evidentemente, tem que colocar um instrumento à altura da expectativa da espiritualidade. Aqueles que estão se comunicando vão procurar ou vão ser direcionados pela equipe espiritual a o melhor instrumento. Então, que cada um seja o melhor instrumento. Porque, por exemplo, tem uma equipe de venda, 50 vendedores. Por que eu não querer ser um dos melhores? Eu vou me contentar em ser o pior, a menor condição? Ou qualquer outra comparação que se queira fazer? Então, na mediunidade, é a mesma coisa. É um estudo, seriedade, conduta moral, não santidade, né?
que nós estamos numa situação de espírito de terceira ordem, que não cabe santidade, mas uma conduta moral relativa, que isso ajuda no processo de desenvolvimento da mediunidade. Então, são pequenos cuidados, não são nada de coisas difíceis que uma pessoa possa fazer para aproveitar a oportunidade que está tendo, dada por Deus, a mediunidade de prova, para crescer espiritualmente. Porque a nossa destinação é crescer espiritualmente. E tem gente que não tem condições de crescer, a não ser na base do sacrifício. Então, se a mediunidade é um sacrifício, por que não sacrificar? Já que a gente sabe que quando você trabalha na mediunidade, você está fazendo a caridade de mão dupla, socorrendo o que está na dimensão superior e na dimensão nossa, mergulhado muitas vezes na obsessão, na angústia, na dor, fruto do processo obsessivo, que através do contato mediúnico, aquelas criaturas encontram a oportunidade de falar, de ouvir e de se conscientizar em mudar aquela perseguição, aquele instinto de vingança, enfim, aqueles propósitos não são, às vezes, nada bons. Então, se a pessoa se conscientizar que é um instrumento de paz, de fazer o bem, eu acho que não precisa de salário maior do que esse. A satisfação de servir. Agora, se a pessoa não tem a satisfação de servir, aí é preciso ainda caminhar um pouco, né? Porque por mais pedregosa que a pessoa seja, quando se faz um bem, a pessoa se sente bem. Então, como disse, é a oportunidade e, através dessa condição, fazer o bem e, evidentemente, o grande salário é crescer espiritualmente. É isso que nós devemos buscar nessa existência. A evolução espiritual, para que possamos, chegando na espiritualidade, olhar para trás e não dizer assim, meu Deus, eu tenho que voltar. Muita paz para todos. Obrigado, Calixto. Informações muito pertinentes, de grande importância para os trabalhadores e para aqueles que estão sob tratamento. Se o médium não tem humildade, ele não tem como rejeitar os elogios, a idolatria, como o Calixto bem falou, né? Isso tudo posso resumir com responsabilidade da casa espírita. Como é que ela vai colocar um médium que não seja médium para atender aos que estão sob tratamento? Observe a importância da informação e os critérios que são feitos para que aquela criatura seja realmente médium para servir. Então, vamos pedir ao nosso irmão Paulo Cartejano para fazer a prece de encerramento. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade, vida, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e assim termos renovados os nossos pensamentos, sentimentos, energias. Agradecemos também pela atmosfera de paz, de harmonia, de união, de entendimento, de alegria, de sintonia com as energias elevadas. Agradecemos também pelas reflexões aqui colocadas na noite de hoje e que esse estudo ele seja um estímulo para a nossa preparação adequada para o exercício mediúnico,
Preparação essa que pressupõe humildade, perseverança, disciplina e muito estudo, muita pesquisa, muita leitura. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos, pedimos a permissão para finalizarmos a primeira parte da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, para que o mesmo possa encaminhar para o término da primeira parte do nosso trabalho. Boa noite, muita paz. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da primeira fase, permaneçam harmonizados, em sintonia, para serem beneficiados com paz. Paz para todos.